Pronto, gravando. E a gente vai começar uma apresentação rapidinha aqui, de 2 minutos, antes da gente entrar na aula teórica. Boa Pronto. noite, meu nome é Maria de Fátima. Estava dizendo que tenho uma relação de muito afeto com alimentos, nada é por acaso. Eu sou engenheira de alimentos, sempre estudei segurança alimentar e nutricional no meu doutoramento, pós-doutoramento, e acabei buscando mais informações sobre a questão alimentar em outras esferas, né, hoje com um trabalho com a bioexistência consciente mesmo, porque as emoções conduzem as nossas ações, né? Então, a partir do momento que eu me abri para observar essa parte mais inconsciente, que estava comandando, né, muitas vezes a minha situação, eu, enfim, sempre gostei de me cuidar nessa direção. E comecei a abrir, né, esse pensamento que a Ayurveda hoje, na proposta que a Marina traz, eu sinto como um caminho muito saudável, sabe? Sustentável para você compreender melhor esse interno, né? Desde as células com toda a bagagem emocional, das memórias ancestrais, né? Que trazem para a gente as questões para serem vistas, né? Eu estou já há algum tempo, desde que nasceu minha última filha, com sobrepeso, de uma forma que não posso comer nada e eu não emagrecia, porque a sensação, e eu estou chegando nesse lugar de compreender que eu estava num lugar e num relacionamento de ter que me proteger, né, no segundo casamento, daí tinha os filhos, tem toda uma situação assim que eu sinto que eu não estou gorda, mas inchada, com muita água parada, assim, como se fosse uma caixa d'água para apagar um incêndio que pode acontecer a qualquer momento. Era assim que eu estava me sentindo vivendo. Eu acabei de fazer uma transformação na minha vida. Hoje estou em São Paulo, minha terra natural, se é que se pode ser natural daqui. Eu estou na casa da minha mãe, recomeçando a minha vida, né? Então, foi um momento muito especial a Marina vir com essa proposta que eu senti, bom, vamos alinhar, porque agora vai, né? Agora eu já tomei consciência, enfim, é um pouco por aí, né? Resumidamente. Não, Eu falei, Maria, obrigada. não. Oi? Assim falei com gratidão, né? Ah, tá bom, tá Sempre joia. fala demais. Obrigada, querida. Obrigada. Nayara, quer falar agora? Sim. Oi, gente, na verdade eu estou num autoconhecimento assim, muito forte. A minha relação com a comida tem sido muito de alívio, assim, de comer para aliviar. Então, mistura uma compulsão, uma coisa emocional e que está sendo muito destrutivo para mim. Então, tô com hipertensão que eu nunca tive, tô com sobrepeso também que eu nunca tive, e eu acho que falta um cuidado, assim, um outro olhar para a alimentação. Agora também, né, tenho um filho pequeno, fico pensando nessa estrutura da casa também, né, de como que eu olhar para a comida de uma forma mais amorosa e menos punitiva, assim, com menos culpa, né? Assim, eu acho que tem muito disso, uma sociedade que cobra demais, a gente fica fazendo e às vezes comendo errado, pensando nos outros, né, relação com o corpo, então é tudo tão complexo. Então eu acho que esse curso aqui, né, esse cuidado que nós vamos ter aqui uns com os outros também, vai ser importante para eu mudar uma chave assim no raciocínio muito automático, muito errado, né? Muito doente, eu acho que eu tô tendo com a comida, que não deve ser assim. Assim, resumidamente, é isso. Você queria perguntar alguma coisa que eu não falei, eu posso falar. Não, acho que vale também a gente falar com o que trabalha, né? A Maria falou que ela trabalha com bioexistência. Foi mesmo. Sou formada em letras, eu sou professora, eu trabalho com adolescentes e estou concluindo um curso, a pós-graduação
que eu gosto muito da área da psicologia também, então estou concluindo em psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem, que é uma coisa que eu amo muito. E tem um trabalho paralelo, que é o que me anima também, que me deixa, que me liberta para a criatividade e tal, que me conecta comigo mesma, que é a fotografia. Então, assim, eu tenho alguns anos de fotografia e cursos que vai andando junto com a minha área da educação também. Assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra a princípio, mas é o que, né, são as minhas duas profissões. Fotografia. Ah. Você vai dando umas dicas, nós vamos postando as fotos lá, se você quiser ir dando umas dicas assim de foto. Isso, dou demais, ué. Ai, porque isso faz toda a diferença, gente, impressionante. O ângulo que você pega a comida, né, dá uma outra cara, a luz. E às vezes um detalhe, esses dias eu até esqueci, tem que lembrar, porque eu fui te falar, virar o celular de cabeça para baixo. Minha cunhada me falou isso, eu fiz, eu achei que fez tanta diferença, eu vou ter até que voltar a fazer isso. Mas estamos aí, viu? Qualquer dica é bem-vinda. Eu ajudo no que precisar, tô junto. Tá, beleza, obrigada. Tia Kika chegou, gente, a professora da Titila! Ela! Ei, Kika! Ei, pessoal! Que bom, Kika! Feliz demais! A gente está numa rodada rapidinha aqui de apresentação. A gente teve a aula de culinária. Acho que o pessoal ficou lá comendo, né? Porque o povo ainda não acabou de chegar, não. Mas enquanto isso, a gente está aqui trocando, né? Assim, a gente está falando um pouquinho, né, sobre a gente, o que cada um espera, né? E por que se interessou, o seu momento. Maria já falou, Maiara, agora falta você, Dorinha e eu. Que eu também sou uma cliente do projeto, viu, gente? Eu tenho a minha versão clientela aqui, que também quer falar. Se quiser falar, Kika. Vou falar, só vou fechar a porta aqui, só um minutinho. Vou fazer uma... Oi. É uma apresentação, então, né? Daquelas assim, né? Rapidinha, fala um pouquinho de você e o que você está esperando desse grupo, desse projeto. Então, eu sou Cristiane, também conhecida como Kika, professora no Ninho, né? Na escola dos meninos aqui, do Ravi, da Maiara, da Cecília. E sou psicóloga também, atendo no consultório, acabei de chegar no consultório. E então, assim, na verdade, eu fico namorando com essa proposta da Ayurveda já tem um tempão. Mas depois a Marina vai poder fazer o estudo do meu caso, assim, juntando a personalidade com o meu... Como é que chama? Vata? Como é que chama o negócio? O dosha, que você quer dizer, né? Dosha, o dosha. Com o meu perfil aqui ayurvédico, porque não é fácil de me pegar. Nossa Senhora! Eu aí fico precisando assim, de muita coisa. Intestino ruim, digestão ruim, dor no corpo. E desde muito tempo eu estou sabendo que tem esse caminho aí da Ayurveda, né? De desintoxicação e tudo. Eu fico bem desconfiada que vai ser a minha salvação. Mas, assim, já fiz algumas coisas, né? Hoje eu até brinquei com você lá na porta da escola, Marina, com o Arthur. Você conhece o Arthur? O Arthur, ele é terapeuta ayurveda também, né? Sim, professor de yoga e tudo. E eu fui professora do Gabriel, que é filho dele, e a gente já conversou muito, ele já me passou muitas coisas, já foi na escola, fazer muitas palestras, assim. Então, eu tenho um conhecimento razoável, assim, do que é,
Mas eu acho que para mim não é uma coisa fácil, assim. Então, aí a Marina me pegou na curva, me ofereceu uma massagem na semana que eu estava super precisando, assim, com a digestão. Eu acho até que era uma virose, não era minha digestão normal que estava, não. Aí eu estava, assim, achei muito bom e estou sempre namorando essa proposta, né? E aí eu fiquei sabendo de como que era, assim, por alto, né? E animei de fazer. Aí, quando eu recebi o cardápio, eu falei, Jesus Cristo, me acode que eu não vou dar conta disso aqui, não. Não vou conseguir, não estou querendo, já fiquei numa raiva danada, falei, que inferno que eu fui cair nesse grupo aqui. E já ia desistir. E aí eu pensei depois com calma, falei, não, calma, você vai aprender um pouco assim, vai com calma. Aí hoje a Marina já falou que o cardápio não é o mais importante. Eu falei, ai meu Deus. Mas realmente assim eu venho numa certa resistência assim com coisas que eu já sei que precisa mudar, né? Que precisa de olhar, mas ao mesmo tempo tem a nossa realidade, né? Que é tão assim. Por isso é que essa coisa da individualidade também pesa bastante, né? Porque tem um processo assim que é de cada um e tem a realidade mesmo, né? Assim, do que é possível, né? Em termos de alimentação. Então, vamos ver como que vai ser. E aí esse meu tempo fica muito apertado também, né? E aí eu queria ver se as aulas vão ficar gravadas mesmo, né? Porque aí, assim, acho que a ginástica e yoga de manhã eu não vou conseguir fazer online, não. Vou ter que fazer depois, assim. Então, aí tem que ver como é que vai ser o esquema. Tá bom, beleza. E essa semana, hoje eu só consegui conversar com a Margarete, mas ao longo da semana a gente vai conversar com todo mundo, tá? Para ter esse acompanhamento, porque é sobre isso, né? A história de que cada um, existem 7 biotipos principais, mas cada um desses se subdivide em 1 bilhão, porque somos 7 bilhões de pessoas, né? E ninguém é igual a ninguém. Mas beleza, Kika, amanhã a gente vai conversar. E assim, de coração, de verdade, fica tranquila. Nossa, a gente tem uma constituição parecida. Eu sei o que que é essa vontade que você sente, esse desespero para olhar para um cardápio. Então, cola em mim que eu vou te conduzir, tá? Beleza. Dorinha, quer falar, querida? Você tá aí? Eu tô aqui, que agora eu tô atrasada aqui com o jantar, então eu tô ali eu fazendo o meu. Hoje eu vou inverter o cardápio. Eu comecei com creme de, de baroa. Gente, vai ficar bom. Eu tô aqui controlando minha ansiedade, porque eu falei com as meninas, com o pessoal na conversa anteriormente, que eu fico desesperada para ir embora na cozinha quando eu vou cozinhar. Eu tenho vontade de fugir correndo, de tipo, acabar logo, só comer, sabe? Mas eu gosto muito de comer também. E eu tenho uma boca assim que eu gosto de comer coisa boa, entendeu? Eu só, né? Mas até eu fiz com a Marina as duas vezes que ela começou com o Te Ama, né, Marina? Eu estava na primeira turma, depois peguei a outra gente, tem mais de um ano que eu estou firme nos meus processos aqui com a Marina. E foi por causa da dieta assim, que começou, sabe? Foi um momento meio que de destravar um monte de coisa. E ao mesmo tempo não foi tudo de uma vez. Então, quando ela fala assim, oh, não relaxa, o cardápio não é o mais importante, assim, isso para mim fez total efeito. Assim, a gente devagarzinho vai descobrindo o nosso caminho, assim, a porta que vai nos ajudar, onde que vai estar o primeiro gatilho que você vai disparar para processar as transformações que você quer ver dentro de você, né? Mas é muito interessante porque é o processo da dieta, a minha sensação da primeira vez que a gente fez,
sabe? Te conecta, assim, com algumas coisas. E isso foi, para mim, foi muito impactante, a perceber a sutileza da alimentação, coisas que, mesmo eu sendo uma pessoa extremamente sensível e perceptiva, até desde o paladar até psicológico, eu não tinha noção ainda do quanto que isso afetava, como que os ritmos e a rotina mudavam muito dentro de mim. Então, assim, eu mesmo não sendo o meu principal desequilíbrio, né, Marina? Não é o CAFA, mas eu tenho coisas para tratar também que são parecidas, e só o processo de aprendizado, de estar junto com vocês, eu quero também dar um suporte para a Marina que ela precisar. Eu não quero desgarrar, sabe, gente? Assim, eu quero ficar pertinho aqui, ó. Então, estou junto para aprender. É um caminho que não é constante. Tem hora que a gente vai e volta, igual a Marina falou. Não, você saiu da rotina, agora entra de novo, vai e fica suave com esse movimento, né? E o importante é, igual ela colocou lá, a gente tem um sentido, né? E as coisas acontecem. Assim, a transformação que eu vi em um ano que a gente está cuidando, e que não foi nem, assim, claro que emagrecer foi uma das coisas que me deixou feliz, assim, mas não é só isso, assim, é todo uma sensação, né, de sair de um estágio de exaustão e de cansaço para um estado de muito mais alegria, né, então, assim, vai firme, gente, sem ansiedade, sem medo, vai. E eu só para falar, né, do que eu trabalho, eu formei em geologia, eu trabalho, depois eu fiz mestrado na área de águas subterrâneas e fui trabalhar também com a consultoria em águas subterrâneas e meio ambiente. Então, essa é a minha rotina que demanda mais de mim, mas tenho várias outras coisas para, né, profissionais ocorrendo. Tenho muitas vontades também de coisas que eu não fiz ainda. Então, mas é isso, assim, estamos juntos, estou feliz de estar com esse grupo e que a gente possa dar força uma para a outra. Ah, que bom ouvir vocês, mas Dorinha é um dos exemplares aí que a gente há um ano encontra semanalmente. Aí agora tem um mês que ela começou a fazer quinzenal, né, Dorinha? E engraçado que, assim, a gente pode contar nos dedos os encontros que a gente falou de comida, né? Foi. Porque são princípios, né? Quando você aprende os princípios, você toca a sua vida, né? E aí, de vez em quando, eu dou uma puxada no fio, assim, só para ver se ela tá lembrada, se ela não esqueceu totalmente de tudo, né? Mas a questão é que, assim, aí agora, falando de mim, né, Kika, você não estava na outra, eu comecei a falar na outra aula, como que a alimentação é algo que me toca, né? E eu, quando eu estou em análise, é sempre algo que eu preciso trabalhar de alguma forma, né? Porque o comer, ele carrega afeto, né? E recentemente, em algum momento assim da análise, a minha psicanalista falou assim, Mariana, eu vou te deixar uma pergunta, porque eu estava falando, né, como que às vezes eu uso os conhecimentos do Ayurveda para piorar a minha situação. Sabe assim, eu penso, nossa, essa combinação aqui pode ser pior, então eu vou nela. Se eu não soubesse, talvez eu não fizesse determinadas escolhas. Então, assim, uma autossabotagem assim, muito clara, muito clara. E aí ela falou assim, ela me perguntou, você tem fome de quê? Né? E claro, a gente não tem essa resposta na ponta da língua, mas a gente leva para casa, né? E fica elaborando aquilo. E ainda estou elaborando, mas assim, até contei para Dorinha assim, que eu tive um sonho umas 2 semanas depois,
que eu tinha dado assim um presente para Cecília, e aí eu vi a embalagem desse presente dentro de uma mala, que é a mala que eu uso para sair de casa para trabalhar e a mala que eu uso para viajar. Aí eu vi a imagem de um garfo fincando essa embalagem do presente dentro dessa mala, que é uma mala de rodinha. E eu já estava com isso muito claro, assim, que eu queria, assim, sair de casa, que eu estava muito em casa, assim, estava muito ficando em casa, trabalhando em casa, e aí estava embolada com aqueles processos, e eu falei, eu preciso sair de casa, seja tanto para viajar, quanto para poder trabalhar, sabe? Para ganhar mais dinheiro, para poder, assim, dar um presente melhor. Foi o primeiro presente que eu tinha dado. Ah, tá até aqui do meu lado, ó, que eu comprei para Cecília. Um unicórnio, que ela dorme abraçada com ele. E aí eu sonhei com a embalagem desse presente, sabe? Porque, assim, nesses primeiros anos de maternidade, a gente fica muito assim, né? O filho deixa a profissão de lado e tal, e eu acho que, enfim, tem muita coisa aí nesse meio de campo que eu preciso olhar para além de ter os conhecimentos, né? A Maria também falou um pouco, a Maiara, né, sobre as questões que estão por trás, né? Porque o corpo comunica com a gente. O corpo, ele é uma entidade, né? E agora já começando a entrar na parte teórica, né, que eu gostaria de conversar com vocês, e trazendo a filosofia junto com o Ayurveda, né, a filosofia clássica, né? Quando a filosofia traz aquela questão dos corpos do homem e dos planos do universo, que a antroposofia também traz, né? E a gente entende que a gente não é só esse corpo físico, a gente é um corpo físico, energético, emocional, mental, intuicional e outros. E antes de falar, hoje eu vejo que a digestão é um outro corpo à parte, então eu quero falar um pouco sobre todos esses corpos e também sobre o corpo digestivo, né? Sobre esse tubo, né? E aí, começando, gente, pelo corpo físico, essa conceituação ela é muito óbvia, mas quando a gente lembra dela, eu até já dei uma palestra na empresa da Dorinha sobre esse tema, né, Dorinha? E funciona Foi assim. ótimo, foi muito bom. E o corpo físico, gente, a gente pode olhar para uma pedra e entender que o nosso corpo físico ele tem essa tendência de inércia, né, de ficar parado, né? Então muitas vezes a gente não entende por que, né, assim, a nossa vontade de estar, né, na inércia é tão grande, né? E a inércia, ela não representa também só os momentos que a gente está parado, deitado no sofá. Muitas vezes a gente está numa inércia, igual um avião, andando muito rápido, né? O movimento, ele também carrega matéria. E no caso, por exemplo, da Dorinha, meu trabalho com ela foi de sair dessa inércia, de trabalhar enlouquecidamente, né? Da hora que ela trabalha, até não tinha hora para parar de trabalhar nunca, né? E aí, assim, a gente começar a medir o nosso dia, não pela produtividade, mas pela presença em cada momento, é um convite que a gente pode se fazer, né? E então, essa é a natureza do nosso corpo físico, que quando a gente morrer, né, é o que vai restar, né? Mas que faz parte, é estar na inércia. Então, tanto a inércia estática quanto a inércia de movimento, ela tem uma resistência, né? E Kika trouxe essa resistência, você falou dessa resistência, né? Porque a gente é igual a lei da gravidade, né? Só que quando a gente tem o conhecimento, a gente sabe quem que é o inimigo, entende? Quando a gente sabe que tem uma resistência interna, você sabe com quem que você está lutando,
né? Para você vencer a lei da gravidade, é bom que você saiba que existe a lei da gravidade, senão você, né, você vai ficar ali patinando, perdendo tempo. E aí o segundo corpo que a gente tem é o energético, né? Que está representado pelas plantas que possuem o corpo físico e o corpo energético, né? As plantas, elas vivem num regime de economia de energia, né? Elas produzem ali um mínimo, né? Mas mesmo assim, elas produzem mais do que o metabolismo primário delas. Todas as plantas têm um metabolismo secundário que está a serviço, né? A serviço do outro. Né? Às vezes a gente não descobriu para que aquela planta pode ajudar, mas elas, né, elas têm um metabolismo secundário, assim como nós também temos e precisamos descobrir, né? Além dessa questão metabólica que nos envolve, né, a gente também tem um dharma, a gente também tem um serviço a colocar no mundo. Mas esse corpo energético, ele caminha no sentido assim de poupar energia, né? De economizar, vamos dizer assim. E isso se soma a essa tendência da inércia, né? Então, ficar e às vezes desembolando, né, esses corpos e vendo a voz de cada um deles vai nos ajudando, porque a imagem é que parecida como se assim, imagina uma pessoa no carro dirigindo e um passageiro do lado e 3 atrás. Aí tem 4 pessoas ali falando, cada um quer uma coisa, o seu corpo físico quer uma coisa, o corpo energético quer outra, o mental, emocional, cada um quer uma coisa. Essas vozes que a gente escuta na cabeça e não sabe de onde que vem, são esses corpos. Mas quem está ali no volante tem que ter um certo domínio da situação e filtrar e saber como que vai conduzir, para que lado que vai levar o volante. Como que vai pisar no acelerador, no freio, na embreagem, passar a marcha, puxar o freio de mão? E a conversa, nossa, é sempre, tanto no yoga quanto, né, nos atendimentos, é para a gente acordar esse guia, esse motorista da nossa vida, né? Porque senão fica só o corpo físico resistindo, ou só o corpo emocional poupando energia, né? E aí, o terceiro corpo é o corpo emocional. O corpo emocional, o que é o corpo emocional? O corpo emocional é essa montanha-russa. Ele é movido a emoções, assim, é aquele negócio de, nossa, hoje eu estou muito alegre. Não, eu estou muito alegre para fazer isso, né? Não vou fazer. Aí, no outro dia, eu estou muito triste para fazer o que eu tenho que fazer, não posso fazer. E a gente vai se identificando com esses corpos, né? E é isso. Se conectar e entender quando a gente está nessa montanha russa de emoções e ir observando, nossa, é a montanha russa de emoções, mas eu não sou essa emoção. Eu não sou só essa emoção, né? E é muito representado pelos animais, né? Os animais são essa emoção. E quando a gente sobe um pouquinho no grau evolutivo, a gente chega no corpo mental. E aí, gente, se estava difícil lidar com o corpo físico, com o corpo energético e com o corpo emocional, a mente é sim, só Jesus na causa. Porque, assim, imagina um corpo que acha que, assim, que é o cara, né? Que quer dominar tudo, que não aguenta ficar sem alimento nenhum segundo. Ele vive, ele é abastecido, ele se nutre de novidade e de informação. Ele não aguenta descer o elevador sem pegar. Você pensa assim, não, eu moro aqui no 10. Não, até eu chegar no 1, não, eu já olhei muitas mensagens. Deixa eu pegar o celular. Eu entro no elevador, já pego o celular, deixa eu ver o que tem aqui. A gente não tolera, o nosso corpo mental, ele não tolera a ausência de informação, né? E de novidade. E ele é movido por isso.
né? Esse corpo, ele funciona assim. Então, os antigos, quando eles criaram o yoga, eles já conheciam o corpo mental e eles descobriram ferramentas que nos ensinam vamos dizer assim, a estabilizar essas ondas, né? Porque acima do mental a gente tem muitos outros corpos que são os mais evoluídos. Mas da mesma forma que o emocional eclipsa o mental também eclipsa os corpos mais evoluídos, porque são mais densos. Então, quando alguém fala assim, olha, não toma uma decisão quando você está emotivo, quer dizer que você não está raciocinando. Só que se você está tomando as decisões pela razão, de uma perspectiva mais ampla, você também tem ali um grau de limitação. Porque todos nós somos muito mais do que a razão, né? E a razão, ela ainda tem uma característica, assim, se você for olhar a escravidão, né, o nazismo, muitas coisas ruins foram desenvolvidas pela mente, né? Então, assim, a gente tem que colocar a mente no lugar dela. E saber que ele não é o canal, não é o veículo para se tomar decisões. A gente tem corpos mais inteligentes. Mas não que a mente seja uma coisa ruim, assim como nenhum dos outros corpos é ruim. É ruim. A gente precisa de todos. Só precisamos saber usar. Então, a mente, por exemplo, você decidiu, intuiu que vai seguir o caminho, aí sim você vai usar a mente para planejar para que esse caminho aconteça. Você vai fazer o planejamento de curto, médio e longo prazo. É diferente você tomar uma decisão pela razão, né? O corpo emocional, como que o corpo emocional pode nos ajudar? O corpo emocional é o corpo que vai motivar, né? A gente vai usar a nossa emoção para, tipo, torcida, né? Vamos lá e tal. Não é que ele seja um corpo ruim que só quer ficar lá transitando entre a alegria e a tristeza, né? E então, gente, esses 4 corpos são o que os antigos chamam de quaternário inferior, tá? Esse quaternário inferior é a parte mais densa da nossa existência. Acima desse quaternário existe um triângulo, que é a tríade superior. A tríade superior, ela é composta pelo mental superior, pela consciência e pela intuição. E esses são os corpos que a gente pode despertar para melhorar a nossa vida, para dirigir a nossa vida. Quem deve estar sentado ali na cadeira do motorista é a tríade superior. É a tríade superior ouvindo o conselho, né, de corpo físico, de corpo energético, de corpo emocional e mental inferior. É a tríade superior que vai tomar as decisões, que vai estar com a mão no volante. Não é o corpo físico que quer ficar sentado no sofá ou que quer trabalhar loucamente 20 horas por dia, né? Então, quando a gente começa a acordar a consciência, a intuição, a vida começa a ficar gostosa. O jogo começa a fazer sentido, porque você tem clareza. E aí eu já quero deixar a primeira dica de livro para vocês. A Guerra da Arte. Esse livro, gente, mudou a minha vida. Tá? Me fugiu o nome do autor aqui, gente, que absurdo, eu não posso esquecer o nome desse autor. Porque ele é, assim, sensacional. Mas depois eu vou passar por escrito. O que esse autor deixou de contribuição? Pressfield, Marina, seu amigo Pressfield. Sim, obrigada, Dorinha. Obrigada, Steven Pressfield. O Pressfield foi uma pessoa que ele falou assim, gente, eu fui um fracassado na vida até os 40, 50 anos de idade. E quando ele descobriu a lei da resistência.
Sabe a lei da gravidade? Quando Newton descobriu a lei da gravidade e ele falou como que funciona? Stephen Pressfield, não que ele descobriu, ele bebeu, né, do Bhagavad Gita, ele bebeu de outros filósofos, mas ele trouxe a resistência numa linguagem moderna, num livro super fácil de ler. Na verdade, em português só tem ele em PDF. Mas, assim, como eu sou apaixonada, eu comprei em inglês também, eu li ele em inglês, eu imprimi o PDF dele, e assim, tem palestras dele, da Lúcia Helena Galvão, não sei se vocês conhecem, mas em 2 horas a Lúcia Helena fala desse livro. Eu descobri esse livro pela palestra dela, né? E aí ele fala como que ele saiu do fracasso da pessoa presa na própria desorganização, no próprio fracasso até o dia que ele venceu o que ele chama de resistência, e que eu vejo a resistência como esse, sabe assim, esse caminho do quaternário inferior para a tríade superior. Ele fala assim, olha, se for para continuar as coisas do jeito que estão, você não vai saber o que é essa resistência. Mas o que fez a diferença na vida dele foi ter dado nome a esse inimigo que ele lutava, mas não sabia, porque esse inimigo estava onde? Dentro dele. Quando você está lutando com um inimigo que está aqui na sua frente, você está vendo o que ele está fazendo, você sabe como se proteger dele. Mas, quando esse inimigo é interno, se você não sabe como que ele funciona e joga contra você, é muito mais difícil. Então, ele deixou um livro dedicado sobre como a resistência atua nas nossas vidas e como ele venceu a resistência. Então, vale muito a pena, seja escutar essa palestra da Lúcia Helena, ler o livro em inglês, em português, não importa, mas assim, busquem essa informação, porque ela é de virar o jogo, tá? E nesses processos que a gente vive, ele dá exemplo, né? Ele fala assim, toda vez que você quer mudar a sua alimentação, os exemplos, né, onde a resistência vai atuar. Se você quer começar a fazer uma atividade física, conta com a resistência, ela vai estar lá. Você quer começar uma alimentação nova, pode esperar, a resistência vai estar lá. Né? Se você quer fazer um trabalho voluntário lá na África, um negócio muito bacana e tal, conta com a resistência. Por quê? Porque tudo isso vai para cima, vai te colocar para cima. Agora, se você quer, como diz o outro, descer para baixo, aí não, aí você pode ficar tranquilo que não tem resistência. Aí você não vai saber o que é, né? E é isso, assim. Agora, por outro lado também, gente, eu percebi que, assim, quando eu li o livro, eu estava muito ligada nesses movimentos da resistência, né? Só que 1 ano depois de lidando com essas questões de estilo de vida, de resistência, de alimentação, né? Esses detalhes todos que a gente aprende no Ayurveda, eu entendi que é muito legal a gente ter esse conhecimento da resistência, que são, na verdade, os hábitos que a gente construiu. Então, a sua idade é o tempo do seu hábito, e você chegou aqui até onde você está graças a eles, né? Então, eu acho que o caminho pode ser mais suave se a gente não olhar para esse hábito ou para essa resistência como um inimigo que a gente vai bater de frente. Né? Então, a gente pode lidar com essa resistência com inteligência, entendendo que a gente não vai mudar, sabendo que a gente não vai mudar tudo de uma vez. E se mudar, se você tiver um dia perfeito, ou uma semana, ou um mês, ou um ano fazendo tudo, pode esperar, porque o ano que vem, ou o dia seguinte, a semana seguinte, você vai jogar tudo por água abaixo. Simplesmente por um motivo, porque a natureza não dá salto. A natureza, ela caminha em ondas. A Dorinha falou isso, às vezes a gente dá um passo para frente, um passo para trás.
A Kika, que acompanha a criança, sabe. Às vezes a criança tirou a fralda, daí a pouco volta com a fralda. Né? Todos vocês, Maria também, Maiara tem criança, é assim, está desmamando, não desmamou, daí a pouco, acaba, volta. E a gente tem que saber ter esse jogo de cintura com a gente. E o meu principal aprendizado com o Ayurveda é que a saúde é um equilíbrio dinâmico. Não tem nada que você faça um dia que vai ser bom você fazer ele o resto da vida. A não ser atividade física 20 minutos ao acordar, tem essa exceção. Mas vamos supor que talvez você está lá, quando você está fazendo o anti-ama, por exemplo, nem é indicado você fazer uma atividade muito, a gente fazer o yoga, acho que nem sei se a caminhada é bom. Você vê que até isso tem a exceção. Tudo tem a exceção. Né? Assim como não existe fórmula que é boa para ninguém, não existe fórmula que é boa para você em todas as suas fases da vida. Então, surfar nessa onda do dinamismo, aprender a sair da cena e observar as coisas acontecendo, é um recurso interno que a gente precisa ter para se distanciar dos fatos e ver, olha, estou um pouquinho, né, estou aqui, não, estou comendo a sobremesa, é um negócio que, né, talvez não seria ideal, mas estou vendo que eu estou comendo, beleza, estou essa semana comendo, mas você está ali vendo que você está comendo, daí a pouco você vai, talvez comer a sobremesa no horário do lanche, e não depois da refeição, né? Então, gente, basicamente, o CAFA, né, assim como todos os outros desequilíbrios, todos os outros sintomas, eles não têm uma causa única. Né? Eu falo por mim, assim, eu vejo como que é complementar o meu trabalho no divã e o meu trabalho com o Ayurveda. Né? Eu vou vivendo os processos, assim, vou caminhando lá no divã e vou caminhando aqui no Ayurveda, que é uma coisa mais densa. Né, uma terapia mais densa. Tem também a terapia sutil, mas é diferente da abordagem da psicologia ou da psicanálise. E eu tive resultados assim expressivos, muito claros comigo, com a Cecília, com o Guto, né, com Dorinha, com várias outras pessoas que eu acompanho, tendo esse olhar do Ayurveda, que é um negócio muito prático e muito objetivo, e é isso que eu queria falar agora nos minutos finais, né, porque olha, pra você ver, já são quase 8h50. E aí eu queria falar sobre como funciona o nosso sistema digestivo. Para que a gente, se não mudar nada, pelo menos se observe. Você pode virar e falar assim, eu não vou mudar nada, mas eu vou fazer isso aqui e estou observando. Nossa, eu comi isso, não, realmente, isso aqui eu comi desse jeito, pesou, perdi potência. Vai chegar uma hora que vai dar o start, vai dar o clique, alguma coisa em você, você vai falar, eu vou virar isso, não tem como continuar desse jeito. E aí a estratégia, que é o que eu faço na conversa individual com cada uma de vocês, é definir por onde que nós vamos começar, porque os hábitos, eles são como um gigante. Eles são maiores que a gente mesmo, então não tem como você bater de frente com um gigante. Mas você vai a cada dia arrancando um fio de cabelo. Isso você pode fazer. Então, algumas pessoas começam espaçando a sobremesa do almoço, comendo a sobremesa, às vezes, na hora do lanche, 2 horas depois da refeição. Outras melhoram só o jantar. Né? Outras vão fazer 2 coisas. Eu tenho uma listinha aqui que eu vou conversar com vocês. Mas não peguem essa listinha como que vocês vão ter que fazer tudo isso. Tá? Com cada uma de vocês, a gente vai conversar por onde começar e com quantas estratégias ao mesmo tempo. Tá bom? Porque cada uma de vocês está num momento de vida diferente, né? E tem recursos internos diferentes. Tá bom? Então, eu não vou chegar aqui e passar uma fórmula. Não, eu vou passar as estratégias para que no nosso encontro vocês me ajudem a pensar, né? Não, de todas que você falou, eu acho que a mais fácil é essa, né?
todas elas valem mais ou menos o mesmo tanto, é igual prova, né? Se todas as questões valem a mesma coisa, é melhor você ir nas que você sabe, nas que são mais fáceis. Né? A gente não pode perder tempo nas mais difíceis, energia nas mais difíceis. Então, gente, o primeiro ponto sobre a melhoria da digestão, por quê? Tudo em relação à digestão se trata em você equilibrar o que você é capaz de digerir com o que você come. Então, não sou eu que vou falar que você pode ou não, mas é o seu corpo que vai dizer. Eu só estou ensinando vocês a fazerem essa leitura para ver o que vocês conseguem digerir sem gerar esse monte, essa cascata de efeito colateral. E então, a primeira estratégia de todas, e ela parece ser fácil, mas ela é a mais difícil de todas, pelo menos para mim, é a mastigação. A mastigação, gente, é um treinamento de concentração, de presença. E observa como que a gente engole a comida. Sabe essa pressa que a Dorinha falou que tem de sair da cozinha? Pode observar, a gente tem pressa de acabar com a comida, a gente tem pressa de acabar com o dia, a gente tem pressa de acabar com a semana. E no final das contas, a gente tem pressa de acabar com a vida. A gente vive um mini suicídio a cada instante. Próxima refeição que você fizer, experimenta comer sem pressa, mastigando, sem comer pedaço de comida inteiro. A digestão começa na boca, mas vocês estão vendo que até o ato de mastigar tem muitas perspectivas? Tem ali um inconsciente que está com pressa, que está atrasado, que está condicionado, porque a gente já é criado assim, né? Nossa, porque quando você terminar o ensino X, o próximo vai ser melhor, e quando você formar, tudo vai ser melhor, quando você começar o estágio vai ser melhor, quando você for contratado vai ser melhor, e você vai só querendo, esperando o próximo dia, o próximo ano, quando se aposentar, aí sim a vida vai chegar, e aí só no final das contas, só quando você morrer e alcançar o reino dos céus que vai ter valido a pena. Então, tem toda uma questão filosófica por trás do ato de mastigar e de engolir a comida para acabar, assim como quem quer se ver livre da cozinha e do trabalho, de tudo. Mas tem também o fato que a digestão começa na comida. A gente não está falando sobre... Espera só um minutinho. Ah, obrigada, Titila. Vocês escutaram aí? Então, a alimentação, a digestão começa na boca. De várias formas. A gente tem enzimas digestivas na saliva. Ao mastigar, a gente já prepara a digestão para que ela chegue lá embaixo mais fácil de ser digerida. Né? Então, quando a gente engole o alimento, a gente já está atrapalhando o processo digestivo. Está mandando o estômago não tem dente. Então, olha só, se você fizer a mastigação, não precisa seguir cardápio nenhum. Se você mastigar o que quer que você coma de forma lenta, você vai ver que fazer o cardápio, gente, é mais difícil do que mastigar. Depois vocês vão me contar, mas se proponham a fazer a mastigação com consciência, né? Envolvendo a saliva, tá bom? Então, primeiro ponto, a mastigação. O segundo ponto que você pode atuar é na redução da comida, a quantidade de comida. E quando você mastiga, você vai perceber que, sem fazer força, você já vai precisar de menos comida. Né? Porque dá tempo do cérebro, da informação chegar no cérebro que você está satisfeito. E aí, de novo, eu falei que eu ia provar para vocês que o cardápio era o menos importante de tudo isso. E talvez o mais fácil.
E então, olha só, reduzir a quantidade, o volume, né, de comida, para que você termine a refeição sem estar totalmente saciado. É outra coisa muito difícil de fazer, é a inércia, né? Você tá ali comendo aquele negócio assim, não quer parar, você só vai parar a hora que você tiver já, não couber comida. E esse não é o ponto de parar. Isso está escrito lá nos pergaminhos do Ayurveda, do livro de 3, 5 mil anos atrás, não sou eu que estou falando. A gente precisa deixar um espaço no estômago para que a digestão aconteça de forma saudável. Né? Porque o processo dele lá é meio que um liquidificador. Então tem que ter um espaço para a comida ser homogeneizada. Um outro aspecto que faz muita diferença, gente, é respeitar a listinha de incompatibilidade que eu vou passar para vocês. Sabe aquelas histórias, não pode misturar leite com manga e tal, que a gente achava que era uma bobagem e tal, que as conversas de vó. Vocês vão ver que o Ayurveda é a comida, assim, a história das vós. Tudo que as vovós faziam, a gente faz. Sabe aquela, tá com febre, toma chazinho, sopinha? É isso. Cecília, quando tá com febre, essa semana eu fiz. Essa semana não, foi domingo, ontem. Tava me passando mal, fiz sopinha, dei água de arroz para ela. No minutinho, a menina tava pulando ali, ó. E então, eu vou passar a listinha, e esse item de respeitar as incompatibilidades se subdividem em muitos. Eu vou passar para vocês, tá? Mas assim, misturar leite com fruta é uma das coisas. Não que você não vá fazer, eu faço. Quem sou eu para falar para vocês não fazerem? Mas é para vocês observarem que se você comer a fruta separada do leite, o seu corpo vai digerir muito melhor. Que a forma e as enzimas para digerir é diferente da outra. Eu vou voltar lá para o quarto, se a internet travar, vocês me avisam, aí eu volto para cá, a gente convive com o barulho da casa. Já era para já estarem na cama, mas enfim, hoje eu estou aqui na função desde 6 horas da tarde, então o trem está rolando solto aqui. A internet no quarto aqui, ela fica um pouco distante do molde. Eu vou com meu caderninho de cola aqui. Então, é isso, assim, quando os alimentos são incompatíveis, o nosso corpo precisa digerir um e depois o outro. E isso gera um processo de fermentação interno, gera toxina, que vão gerar todas essas dores, todas essas queixas, né, que a gente tem, são gerados, são produtos de AMA, né, que nós vamos estudar, que é advindo das incompatibilidades e tudo isso, né? Toda essa lista aqui são formas de produção, a fábrica de produção de AMA. Um outro aspecto muito interessante, depois eu vou passar isso por isso, tudo isso aqui para vocês, é a conexão com o sol. O sol vai nos dizer sobre a nossa capacidade digestiva, sobre os ácidos que a gente tem no nosso sistema digestivo para receber e metabolizar a comida. Então, é muito, muito bonito isso, né? Assim, a pessoa, imagina lá 5 mil anos atrás, alguém escrever para olhar para o sol para saber a quantidade de comida. Né? O que você vai comer? Se o sol está lá em cima, o que você tiver que comer, que é de difícil digestão, come quando o sol está lá em cima. Porque seu corpo tem ácidos, né? Tem enzimas digestivas que estão ali, na boca do caixa, para digerir a comida. Agora, vai comer alguma coisa agora, você vê. 9 horas da noite, não tem enzima digestiva, já está fazendo hora extra. O que você comer ali vai ser arrastado, vai gerar AMA. E o que você faz uma vez, tá lá, o corpo releva. Mas a gente faz isso todos os dias, né? São hábitos que a gente vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. E não adianta que nós não vamos mudar todos os hábitos da noite para o dia. Nós construímos cada um desses hábitos em cada ano da nossa vida. Então, de manhã, a gente evita coisa mais pesada, os derivados animais, assim como à noite também, né?
E em relação à questão do líquido, né? Ideal, gente, é assim, 1 hora ou meia hora antes de você sentar para comer, você beber água, matar a sua sede, para quando você sentar para comer, você não estar com sede. Tá? E aí, se precisar, você pode bebericar um pouquinho de água, mas de preferência, se você quiser ajudar o processo digestivo, que seja uma água quente e não gelada. Agora, pensa bem, a gente comendo, o que a gente faz? A gente pega ainda... Eu falo por mim, eu ainda faço, mas faço sabendo, em determinadas situações, né? Não faço no meu dia a dia. Mas aí você vai tomar, sei lá, um suco, ainda põe gelo. Isso aí realmente eu não faço, não. Nunca gostei de bebida gelada. Mas a bebida gelada, inclusive, ela não é boa em momento nenhum. Você joga contra o seu metabolismo. O seu metabolismo é sobre aumentar a temperatura, né? É o fogo digestivo. Quando você bebe bebida gelada, você está apagando o seu metabolismo, a sua força digestiva. Então, o líquido, aí depois que você terminar de comer, aí 2 horas depois você pode beber água. Pode assim, gente, é aquilo, né, que eu falei, assim, idealmente. Agora, outra coisa interessante é sobre a sobremesa, né? Evitar comer a sobremesa depois do almoço, porque às vezes até a fruta. Você já presta atenção, a próxima vez que vocês comerem uma laranja, comam uma laranja ou uma mexerica e percebam o peso que ela sozinha, pura, já vai causar no seu sistema digestivo. Quem dirá, às vezes, um doce. Agora, imagina você faz uma refeição com arroz, feijão, ovo, às vezes carne, verdura e legume. Aquilo tudo ali já, né, já é suficiente para te dar um trabalho. Aí depois você vem com uma laranja ou com um chocolate, uma sobremesa. Assim, é tipo assim, a gente faz, mas é realmente tratar o corpo como um escravo, né? Assim, que tipo, se vira. Você que dê conta disso, né? Mas as consequências vêm, né? O seu corpo tá ali, ele é incondicional, ele tá amor incondicional, ele vai fazer de tudo. Claro que vão ter alguns momentos que ele não vai dar conta, e aí vem náusea, a digestão para, né? E quando a digestão para, não é às vezes de uma refeição que você fez ali, que aquela refeição foi a gota d'água para a digestão parar, né? De tantas coisas que você fez contra, no sentido assim, contra a simplicidade, a simplificação, contra a facilidade digestiva. E então, outro aspecto muito interessante, gente, e hoje é muito lindo ver assim a cronobiologia, né, os estudos comprovando isso. Como que você ter uma regularidade, comer nos mesmos horários, não só comer, assim, fazer a refeição principal ao meio-dia, né, aquilo que eu estava falando, mas assim, fazer as refeições nos mesmos horários, acordar e dormir nos mesmos horários, isso tudo fortalece o nosso metabolismo, é como se a hipófise ela soubesse a hora certa de mandar as enzimas digestivas, né? Porque a hipófise controla tudo, todo o nosso sistema hormonal. Então, quando a gente se conecta com essa questão dos horários e ainda se alinha à luz e sombra, dia e noite, nossa, aí o nosso metabolismo fica assim, maravilhoso. Por quê? Porque a gente evoluiu muito, né, desde o tempo das cavernas enquanto ser humano. Mas o nosso corpo biológico, metabólico, é o mesmo do homem das cavernas, que saía para caçar em jejum, quando não tinha esse tanto de comida na despensa, que acordava com a luz do sol, que dormia com a noite. Então, pensa como que o nosso corpo está descontrolado, perdido com o advento da luz elétrica. Olha para a gente, nós estamos aqui, olha para você ver. Teoricamente, não era para a gente estar aqui conectadas, né?
Mas, aquela história, a gente, às vezes, aqui não é nem o caso de a gente estar fazendo algo que... tô comendo a sobremesa, tô vendo. Não, aqui é assim, é um movimento que a gente faz para ter um ganho maior, né? A gente está aqui conectada nesse horário, sabendo que a gente está pensando lá na frente, a forma que a gente tem de driblar, né? De usar o que a gente tem disponível, né? Já que a nossa condição de distância, de trabalhar o dia inteiro, aqui, que, por exemplo, chegou agora em casa, né? Então, a gente usa a internet, né, e a luz a nosso favor, com inteligência, né? Então, assim, uma coisa é a gente estar aqui nessa conversa para crescer, né, para melhorar. Outra coisa é você estar à toa no celular olhando, sei lá, Instagram à noite. Não tem necessidade, né? Então, à noite a gente faz trabalhos manuais. A gente está em conversa com a família, a gente lê livros. E dessa forma a gente vai se reconectando com a dança cósmica do universo. Porque quando você sincroniza a sua hipófise com o dia, gente, uma mágica acontece, tá? É muito bonito você sentir no seu corpo. Dorinha viveu isso na pele. E depois ela pode contar também, mas assim, quando a gente acorda com a luz e vai dormir mais cedo, né? E quando faz atividade, a gente imita o homem da caverna nesse sentido, que vai à caça, né? Hoje a gente vai à caça aqui, né? Com o professor, mandando a gente levantar a perna, baixar a perna, mas no final das contas, o que que é? Nós estamos fazendo acelerando o coração. Porque, inclusive, Dorinha, coloca lá no grupo aquele negócio que ele me mandou, ela falou alguma coisa assim no Instagram, de tipo... Eu saí da cama, mas eu não acordei, né? E aí, assim, para o nosso metabolismo de fato... Demora um tempo para fazer o download da alma. Da alma, né? Exatamente. O corpo sai da cama, mas até você conectar tudo ali, né? E o seu metabolismo, vamos, né? Você faz atividade física, faz aceleração do coração. Né? Se não for aqui, eu falo assim, 20 minutos de caminhada. Se você caminha um pouquinho e faz 7 trotes para dar um pico de aceleração, puf, você conectou coração, pulmão, mente, beleza. Não é exercício para morrer de suar. A ideia não é essa. A ideia é inteligente, é só ligar o seu metabolismo mais cedo, para ele funcionar junto com o sol e funcionar por mais tempo. Porque a gente tem uma vida tão sedentária que, no final das contas, a gente nem liga a nossa fogueira, nunca. Já começa mandando comida. Imagina, o forno desligado e você colocando comida lá para cozinhar. A imagem é essa. Por isso que primeiro a gente liga a cozinha, depois a gente come. E agora já caminhando para os finalmente aqui, essa coisa de evitar o beliscar, né? O nosso estômago é como... Imagina assim, você está preparando um arroz. Estou fazendo arroz ali, tal, beleza, vou fazer para mim, para a Cecília, para o Guto. Aí tá quase ficando pronto, aí a Kika chega aqui em casa e tal, fala, não, Kika, peraí, deixa eu aumentar aqui, eu vou e coloco mais arroz cru lá no meio da panela, o arroz já quase ficando pronto. Vai prestar? Não vai. Vai perder tudo, né? Assim, porque a sua digestão ela vai ficar perdida. Como é que eu vou digerir aqui esse arroz que já está quase pronto, o outro que chegou cru agora? É isso que acontece quando você está no meio de uma refeição, seu estômago está ali fazendo uma digestão, daí a pouco, do nada, chega mais alimento e fala, que é isso, cara? Eu nem terminei aqui, deixa eu concluir o processo. Né? Assim, eu fico imaginando a estagiária, a imagem, né? Você digita essa página aqui, o cara está lá digitando, daí a pouco já mais essa. Eu falo, pô, peraí, deixa eu terminar de digitar essa. Toma mais essa aqui, toma, vai digitando.
né? E quando às vezes você está lavando pia também, é assim, né? Você está ali lavando, tem todo ali, você já sabe os que você já ensaboou, tá? E de repente o povo começa... Eu fico com antipatia, que a pessoa começa a pôr ali misturado com os que você já começou a ensaboar, você vai, pô, você já não sabe mais o que que está ensaboado, o que que está sujo, tem que ter uma organização na casa, né? Então, muitas vezes é assim, não é que você não vá comer determinada coisa, mas é só assim, como diz, né? Se organizar direitinho, todo mundo transa. Então, é ordem, gente. Espera acabar a digestão. E eu vou longe. O Ayurveda fala que você tem que esperar 6 horas entre uma digestão e outra. Se você esperar 2, já palminhas para você. Já tá ótimo. Né? Porque você 2 horas no estômago, 2 horas no intestino delgado e 2 no intestino grosso. O ideal, mas, gente, o ideal, se ele servir para um referencial assim, de onde a gente está caminhando, já está ótimo. Não precisa ter essas 6 horas de intervalo. Né? Se você for pegar lá o sânscrito, e eu já vi esse escrito em sânscrito, a tradução embaixo. É assim, 2 refeições por dia. Uma pessoa saudável é 2 refeições por dia. E o pior, quando você está doente, diminui, reduz. Aí quem está doente é 1 refeição. O resto, no máximo, é uma coisa líquida, né? Então, a gente vai usando os conceitos como uma forma de norte, assim, para onde nós estamos caminhando. Não para que nós, a partir de agora, tem que passar 6 horas. Aí, outra coisa que é muito legal, usar, eu estava falando na outra aula, usar as masalas, que são os temperos para facilitar a digestão. É como se fossem enzimas digestivas ali. Sabe, assim, quando a gente vai nos ashrams, né, nesses retiros, onde as pessoas estão fazendo tratamento, é muito legal. O que é servido de chá é chá de cominho com erva doce. São as especiarias que a gente deveria usar na comida, no dia a dia, para facilitar a vida. E assim, a gente aprende que os 3 primeiros estágios da doença, todos a gente consegue lidar e resolver com os temperos que a gente tem na cozinha da casa, né? E o forte convite do Ayurveda é para prevenção. Então, vamos usar, gente, vamos usar cúrcuma, vamos usar cominho. Em algum momento, se der, eu posso até falar separadamente, que quando a gente sabe, fica mais legal ainda, né? Porque é o pita, né? A gente tem que saber para acreditar. E aí você vê ali o poder de cada erva, sabe? Assim, atuando, né? Ainda dentro dos doshas, é muito lindo. Sim, hoje não tinha cúrcuma, não. Ela ativou o cominho, coentro e a erva doce. Porque ela estava usando temperos que não estavam em pó. Ela não devia ter cúrcuma em pó, né? Bom, mas é isso. Sobre as masalas, depois a gente vai aprofundar aí em cada tema, nas consultas individuais, para ver o que mais interessa para vocês. Agora, faltam mais 3 aspectos. 4. Vou falar rapidinho para a gente não demorar muito, mas são os doces saudáveis. Olha, a questão da Cecília, ela não dormia. E ela tinha o que no Ayurveda a gente chama o Vata Grava. Não é que ela não dormiu, ela tinha um sono muito leve. Eu colocava ela em cima da cama, a menina, na hora de dormir, eu já morta de sono, dava saltos assim, de animação, de agitação e tal. Eu falei, gente do céu. E aí, daí a pouco, dormia, acordava e tal. E quando eu fiz a consulta para ela, a alimentação dela foi no sentido de trazer peso, né? E como que você traz esse peso para o Vata? São com alimentos doces. Mas quando a gente fala doce no Ayurveda, não é açúcar cristal. Né? São os carboidratos bons, os carboidratos integrais. É a rapadura, é o açúcar mascavo, é o melado de cana, né? São as frutas doces. E são alimentos ansiolíticos. E tá tudo bem a gente, às vezes, lidar com a ansiedade com a comida.
né? Tirar também essa sensação de que não podemos usar a comida como ansiolítico. É melhor, eu acho, que use a comida como ansiolítico do que um ansiolítico químico. Marina, Oi. desculpa te interromper. Você fala rapidinho de novo aí quais são os doces que é bom? Porque meu filho, é doido com doce, mas ele come muito mel, por exemplo. Eu não sei se isso é legal. Tá, então, olha só, a rapadura, eu uso, depende para quê, sabe, Mayara? Como que você está pensando em usar? Mas, assim, no geral, o que eu fiz com a É só Cecília? para acabar com aquela ânsia, aquela vontade, né? Às vezes dá uma Dá vontade, uma chama uma rapadura, olha, rapadura, uhum. um pedacinho de rapadura. E até a gente pode usar isso para acabar. Tâmara, gente, tâmara. Às vezes, é muito engraçado, tâmara, eu tenho raiva de comer tâmara, porque sabe quando você está com vontade de comer um trem assim, um negócio muito ruim assim? Come a tâmara. Vai passar a vontade de você comer o doce que você não quer comer. É impossível você continuar querendo comer o doce que você quer comer, mas na verdade não deveria se você comer um pedaço de tâmara. Então, tâmara e rapadura, Mayara, para o seu filho, para você, para qualquer pessoa, né? É muito legal. A tâmara, a gente produz ocitocina. Então, quando a mulher está grávida, né, tá perto de parir, eles falam, começa a comer tâmara, né? Essa sensação de prazer. Então, é muito bacana assim, a gente entender que existe, de um lado, uma via de alimentação que é só nutritiva, mas que, sei lá, não é tão gostosa. Do outro lado, tem ali um grupo de alimentos que é só gostoso, mas não alimenta. Mas tem uma terceira via, gente, que alimenta e é gostosa. E eu chamei a Camila porque eu acho que essa é a grande equação. Ter prazer na comida e se permitir ter o prazer. Igual na França, bem a Constituição da França. É permitido, é um direito, não é permitido, não é um direito o cidadão ter prazer de comer, né? E acordar essa possibilidade, gente, comer é bom demais e tá tudo bem, né? A comida, ela transmite afeto e tá tudo bem também. O problema é quando a gente quer se sabotar, a gente quer se machucar através da comida. Né? Então, essa terceira via, onde a gente vai lidar, não, estou com angústia, estou com ansiedade, tudo bem, come uma rapadura. Mas aí você comeu um bolo de chocolate, aí misturou, aí vai na regra das incompatibilidades, aí é ovo, leite, manteiga, açúcar, trigo e uma fruta ainda por cima. Assim, não estou falando para você não comer bolo nunca mais, mas se você come bolo todo dia, pô, repensa, porque seu organismo está gritando. É muito difícil digerir todos esses alimentos ao mesmo tempo. Então, essa questão dos doces é muito bonito, assim, a gente comeu um arroz, o arroz também é um exemplo de um alimento que ajuda muito a regular o vata, né? Ajuda a regular o intestino e, enfim, a gente pode... Mais alguma dúvida? E foi ótimo, Mayara, você ter... Como, que eu tô falando nós estamos acompanhando, você acha que não? Marina, como é que os orientais comem arroz, né? Tem gente que fala que não pode comer arroz, pode comer arroz. Os orientais comem tanto arroz, peixe, né? O ômega 3, estão ali num equilíbrio, numa paz muito maior que a gente, de maneira geral, né? Sem nenhuma... Isso, sem nenhuma generalização. Entendi. Isso. Mas, então, a gente fazia as pazes com o arroz, né? Eu nem sei, mas agora eu não sei se... Eu sei que tem alguém que eu tô atendendo, eu esqueci, não comia arroz, sabe? E não é que eu tô falando assim para encher o prato de arroz e passar a comer arroz, mas a questão é a proporção. Mas a gente deve, em todas as refeições, ter alimentos doces, salgado, ácido, picante, azedo.
Aí, a depender da constituição e do desequilíbrio de cada uma, que você vai ver ali a proporção. Mas, poxa vida, abolir do arroz e dos alimentos doces é uma vida muito triste. Por isso que essas dietas low carb, elas não funcionam a longo prazo. Além de gerarem muito prejuízo para a nossa saúde. E, enfim, aí tem umas receitinhas também, assim, mais legais, você pegar a banana, né, e colocar o cacau, e põe um óleo de coco e o açúcar mascavo, e fica um negócio muito interessante. Tem, né, assim, isso vai desenvolvendo aos poucos. Uma outra coisa que é muito legal, gente, é entender que esse corpo emocional que a gente tem, ele precisa de alimento. E às vezes a gente não se permite dar alimento, assistir um filme, ter prazer, assim, sabe? Uma atividade manual, ler um livro, sair fazendo nada, o ócio, e aí o nosso corpo emocional vai ficando desnutrido. E a gente compensa tudo com comida. Né? Então, vamos expandir o leque. Eu acabei de falar, não tem problema você usar o alimento como um ansiolítico, mas também não use só isso. Imagina que você tem um piano com aquele monte de tecla para você fazer uma melodia maravilhosa, e você vai ficar só numa tecla lá, ó, só comendo rapadura. A ideia não é essa. Eu estou falando rapadura, beleza. Vamos usar, é melhor que o açúcar cristal e tal, mas também vamos compor aí uma melodia aí com várias coisas que nos dão prazer. E pegando carona nisso, assim, gente, realizar os sonhos, sabe? Realizar a nossa nos conectarmos, às vezes não dá para realizar assim tão rápido, mas assim, só da gente se permitir ver o que é o nosso Dharma, a nossa singularidade, a nossa expressão no mundo, cara, isso não tem alimento maior que esse. É muito gostoso você saber que você está ali trabalhando, entregando a sua singularidade. E pelo contrário, e no livro do Pressfield, o último capítulo é maravilhoso. Ele fala assim, olha, se você não está entregando, você está causando mal para a vida de alguém. Não é que você está indiferente, você faz mal para a vida de alguém que deixou de receber a sua contribuição no mundo. Então é muito sério, gente, se permitir esse despertar, porque nós somos reféns de um rolo compressor, né? O sistema capitalista, ele passa como um rolo compressor de sonhos, de individualidades, de singularidades. Ele quer a gente ali trabalhando para manter a máquina girando, né? Marina. Sim. Vou pedir licença aqui, vou sair. Minha bateria está no fim, as duas baterias, a do celular e a minha também. Tá bom, falta só um tópico, depois eu te conto. Tá, depois eu vejo o finalzinho. Beijo, Tá bom, boa querida. noite, pessoal. Beijo, tchau, tchau. Boa noite. Mas tá bom, querida, vai lá. Mas já finalizando, então, gente, essa questão do realizar os sonhos, eu acho que é muito importante, faz muita diferença, né? E por último, que até foi tema lá da conversa hoje, é a questão da gente comer comida de verdade, né? Uma coisa são produtos alimentícios que estão disponíveis no supermercado, outra coisa é a comida de verdade. E a comida de verdade, muitas vezes, não dá assim para a gente comprar, né? Então, exige que a gente desperte essa permissão de estar ali na cozinha, de fazer uma comida de verdade, né? De sair dessa pressão louca de que eu tenho que produzir a qualquer custo e não ter o tempo para se cuidar, né? Para fazer um alimento ali de boa qualidade para você e para sua família. Tá bom? Então, queridas, a gente finaliza aqui esses tópicos que a gente conversou hoje
E na conversa individual, a gente vai ir pegando, né, cada um desses pontos e vendo por onde que a gente vai começar, porque não dá para fazer todos ao mesmo tempo, todos esses pontos ao mesmo tempo, né? E eu nem falei aqui da questão da atividade física, eu poderia ter colocado, mas tudo bem, acho que estava mais focado aqui, mas está relacionada a atividade física com o sistema digestivo. A gente aumenta o metabolismo e melhora a digestão fazendo atividade física. Faltou mesmo. E aí a gente finaliza hoje aqui, e amanhã a gente tem mais atividades, né? Amanhã de manhã só o yoga às 6h45 e uma aula de culinária às 6 horas da tarde. Na quarta-feira, toda segunda e quarta tem mais atividades. O reforço muscular às 6, yoga às 6h45, aula de culinária e à noite mais aula teórica às 20 horas. Tá bom? Se vocês quiserem fazer mais algum comentário ou alguma pergunta, a gente tem mais uns minutinhos aqui. Tá tudo bem? Tranquilo? Tá ótimo, Marina. Tá bom, então, queridas, um beijo grande para vocês. Boa noite. E então, até amanhã, Maiara, depois a gente marca aí o seu atendimento. Tá bom, obrigado, viu, Marina? Obrigada, pessoal. Foi ótimo, Marina. Que bom, querida. Bora lá. Um beijo. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Boa noite, Mayara. Tchau, Doc. Tchau.